Artisticamente Divertido, canal do YouTube. Uma das coisas que as pessoas confundem muito é a diferença entre arte moderna e arte contemporânea. Vamos começar não confundindo arte moderna com idade moderna e arte contemporânea com idade contemporânea. Então, segundo os historiadores, a linha do tempo da história começa em 4000 a.C. Antes disso seria a pré-história. A invenção da escrita cria o que nós chamamos de história. Então, primeiramente, tem a antiguidade, depois a Idade Média, depois a Idade Moderna, que começa ali mais ou menos em 1492 com a descoberta das Américas, ou 1453 com a queda do Império Romano do Oriente. E termina em 1789 com a Revolução Francesa. Então esse é o período da Idade Moderna. Mas a arte que é feita na Idade Moderna não é arte moderna, tá? Esse é um ponto meio confuso, mas não é. A arte que é feita nesse período inclui, por exemplo, as obras da Renascença, o maneirismo, o rococô, o barroco, um monte de coisa. E termina em 1789 com a Revolução Francesa. A partir de 1789 até, em teoria, os dias atuais, seria a Idade Contemporânea. Mas não necessariamente tudo que é feito na Idade Contemporânea é arte contemporânea. Nós temos, por exemplo, o romantismo, o realismo, que não é arte moderna nem arte contemporânea. Tem arte moderna na Idade Contemporânea, então sempre separemos arte moderna, arte contemporânea de idade moderna e idade contemporânea. Segundo os historiadores, é possível que atualmente a gente nem esteja mais na idade contemporânea. Com o advento da tecnologia digital e as inovações vindo tão rapidamente, eles consideram que a gente já esteja até em uma outra idade, em um outro período histórico, mas que a gente só vai conseguir ver com o recuo do tempo. Então, a arte moderna, ela começa mais ou menos no final do século XIX, com os impressionistas. Aí a gente tem o Van Gogh e continua no início do século XX com as vanguardas. Vanguarda, o que quer dizer? Sempre à frente. Ou seja, eram movimentos que acreditavam ali que eles estavam trazendo, nossa, a coisa mais inovadora do mundo, no mundo da arte, que realmente eles estavam muito à frente do seu tempo. Algumas obras modernas ainda hoje não são compreendidas pelas pessoas leigas. Foi nessa época que o artista deixou de fazer parte da sociedade, virou aquele ser estranho, boêmio, bizarro. Dentre as vanguardas, a gente pode citar várias. A abstração, o cubismo, o surrealismo, o dadaísmo, tem um monte de ismo. Uma das características da arte moderna são as correntes, que são muito fortes, e os manifestos para defender essas correntes. Então, os abstracionistas eram um grupo unido que tinham manifestos para defender a abstração. Dentro deles mesmo tinha duas correntes opostas, a abstração lírica, tipo o grupinho do Kandinsky, o grupinho do Mondrian. E eles escreviam manifestos, realmente defendendo o tipo de arte que eles estavam fazendo e às vezes descendo a lenha no coleguinha que tá fazendo arte diferente. Então muitas vezes eram correntes artísticas concorrentes e que brigavam entre si. A Primeira Guerra foi muito importante para vários movimentos da arte moderna, porque mudou a forma como muita gente viu o mundo. Como assim a gente faz tudo como deve, de repente vem uma guerra, fode tudo. Foi uma coisa que contribuiu bastante à reflexão dos artistas sobre temas ligados à guerra ou outros temas. Foi a época que basicamente a arte despirocou, começou-se a fazer de tudo um pouco, experimentação, novas técnicas surgiram. Foi uma época muito legal e muito importante para a arte que a gente é hoje. A arte que é feita hoje é chamada de arte contemporânea, ou seja, do nosso tempo. Começou mais ou menos nos anos 60. As novas mídias que já eram usadas por alguns artistas na arte moderna acabaram se tornando mais fortes ainda. Então, novas mídias e novas técnicas se tornaram total parte integrante da arte contemporânea, junto à pintura, à escultura, ao desenho. Então tem aí a fotografia, videoarte, instalação, técnicas e tipos de manifestações artísticas. Tudo é válido para expressar uma ideia artística, um conceito. E o conceito se tornou muito importante na arte contemporânea, na arte moderna também. Então não é necessariamente preciso que o artista saiba desenhar, saiba isso, saiba aquilo. Depende do que ele mostra. Se ele tem um conceito, se é uma obra válida, se é uma obra que está trazendo alguma coisa, está trazendo alguma reflexão, isso pode ser considerado arte. Não precisa nem estar criando alguma coisa, mas colocando algo como arte já funciona. Por exemplo, que o Marcel Duchamp pegou um urinol e colocou ali como uma obra de arte, dizendo: meus queridos,
qualquer coisa pode ser arte, qualquer coisa pode trazer uma reflexão. Na arte contemporânea, nós temos algumas celebridades, assim como tiveram algumas na arte moderna, mas mais ali pro finalzinho, que depois eles foram sendo aceitos e ficaram, alguns deles realmente cheios da grana. Tipo o Picasso, que virou realmente uma celebridade. Dali também virou uma celebridade. Atualmente a gente tem várias celebridades no mundo da arte. Por exemplo, o Andy Warhol pegou um pouquinho esse pedacinho da arte. Tem o Jeff Koons, tem a Marina Abramovic, tem o Damien Hirst, a Yoko Ono, um monte de artistas que se tornaram totais celebridades do mundo da arte. Eu sempre cito os mesmos, mas são os meus preferidos, gente, eu não posso evitar. E, na minha opinião, na arte contemporânea, o artista se tornou muito mais individual. Então tem menos correntes como tinha nas artes do passado. Ainda existe, sim, vão ter artistas que se aproximam entre si no estilo, nos temas discutidos, porque são características do nosso tempo, maneiras de caracterizar uma imagem, mas os artistas se unem muito menos do que no passado, que eles precisavam defender as suas ideias, precisavam se ajudar, já que o mundo era contra eles, achava eles um bando de doido, marginalizado da sociedade. Então hoje os artistas estão mais aí, cada um fazendo o seu trabalho, independente de fazer parte de uma corrente artística ou não. Inclusive na arte moderna podia ser um grande problema, um artista simplesmente abandonar uma corrente e ir pra outra. Tipo, meu, que escândalo. Os caras da vanguarda achavam que eles realmente estavam à frente, que, por exemplo, com o abstracionismo, eles achavam que a arte tinha se livrado da figuração, da representação de imagens, e não ia nunca mais voltar à figuração, porque o abstracionismo levou a arte para outro nível. Então, assim, ninguém mais do futuro vai ser figurativo, vai ser tudo abstrato, que é um novo tipo de arte, é a arte do futuro. O Picasso, por exemplo, e os cubistas de uma maneira geral, não gostavam muito do pessoal da abstração, tinha todas umas rixinhas aí. Então, obrigado por assistir esse vídeo, se inscreve no canal, deixa comentário, fala sugestão de um futuro tema. Continua assistindo os vídeos que eu tô postando, eu juro, eu tô tentando postar o máximo possível. Então, obrigada e até a próxima!